então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus possa abençoar a sua vida aqui mais uma vez no canal da Igreja Batista do Caminho. Pedindo a você que, antes de mais nada, possa, caso você não seja ainda inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curta e aí você possa também deixar os seus comentários, tá bom? Nós vamos hoje, esse é o nosso segundo vídeo de mensagens. Nosso primeiro vídeo foi de mensagens, foi a imutabilidade de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a alegria no sofrimento. E para isso nós vamos usar o texto, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 12 a 16, tá bom? Então, pega a sua Bíblia, ou você que tem aplicativo aí de alguma Bíblia no celular, vamos compartilhar a primeira de Pedro, capítulo 4, verso 12 a 16, está assim escrito: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A alegria no sofrimento parece antagônico, né? Como alguém pode ser alegre em meio ao sofrimento. Mas eu quero, antes de nós dissecarmos esse texto, de meditarmos, eu quero começar fazendo 3 perguntas. Primeira pergunta que eu faço para a sua reflexão: quando o cristão sofre, é porque está em pecado? Segunda pergunta: o sofrimento sempre é algo maligno? Terceiro e último lugar: é possível ter alegria em meio ao sofrimento? O apóstolo Pedro está a nos encorajar a termos alegria em meio ao sofrimento. Sim, ele está nos incentivando e dizendo que é plenamente possível que quem esteja sofrendo dentro daquilo que ele falou, né? Se alguém está sofrendo por Cristo, pela sua fé, tenha alegria nisso. O próprio Jesus, nos evangelhos, especificamente em Mateus capítulo 5, verso 11 e 2, ele falou sobre o sofrimento. Ele diz o seguinte: bem-aventurados, quer dizer, felizes, sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A chamada igreja primitiva, a primeira igreja ali na era quando Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, foi uma época muito difícil para essa igreja que iniciava, essa primeira igreja, porque eles provaram que era plenamente possível ter alegria em e por Cristo em meio ao sofrimento. Quando alguns discípulos foram presos, ali acusados, quando eles saíram, foram presos, interrogados e foram
soltos e saíram da presença das autoridades romanas, em Atos 5,41, diz que após isso o texto, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Interessante, né? Retiraram-se, eles saíram diante do conselho das autoridades romanas, está lá em Atos 5,41, regozijando-se. Interessante, eles não estavam alegres pela soltura, né, pelo habeas corpus, mas estavam alegres porque foram julgados dignos de padecer afronta, de sofrerem pelo nome de Jesus. A atitude essa que nos dias de hoje não é pregada, não é ensinada, e nós não queremos suportar o sofrimento por amor a Cristo diante da atual situação. O sofrimento revela-nos muitas coisas, principalmente quem nós somos. O sofrimento, na igreja primitiva, era um sinal de quem fazia parte do povo de Deus. O grande monumento erigido na Itália, em Roma, o Coliseu Romano, ele ficou conhecido não mais por outra coisa a não ser pela carnificina aos cristãos. E eu digo para você que nenhum outro povo, eu falo de segmento religioso, nenhuma outra religião, e aqui eu não quero desfazer de nenhuma outra religião, mas nenhum outro grupo, nenhum, vou dizer raça, porque a igreja ela é composta de várias etnias, mas nenhuma outra religião foi tão perseguida e morta como os cristãos. Nós falamos dos judeus, a perseguição quase que milenar, aliás, mais que milenar do povo judeu, especificamente quando Adolf Hitler na Alemanha matou mais de 6 milhões pelo nazismo judeus, mas mesmo assim esse número não supera a morte e perseguição que até hoje os cristãos sofrem em várias partes do mundo. Então esse Coliseu foi palco de vários cristãos sendo mortos ao vivo como espetáculo de luxúria por parte dos gregos e também por parte dos romanos. E o exemplo de maior alegria no sofrimento que nós temos é na vida de Jesus. Em 1 de Pedro, nessa primeira carta, por 7 vezes, Pedro diz que ele sofreu, mas não entristeceu-se. Então Cristo tinha a sua missão, ele sofreu, ele padeceu, mas ele não deixou que a tristeza prevalecesse acima da sua alegria. Por quê? Porque o grande alvo do sofrimento de Cristo era salvar o homem. Era o Criador indo em busca da sua criatura perdida. Queridos, nós estávamos, como diz a Bíblia, Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Se Deus não tivesse a iniciativa de ir a este homem, a nós pecadores, nós não estaremos aqui mais vivos, nós estaremos distantes de Deus, no lugar daqueles que se distanciam do Senhor, a saber, o inferno. Cristo sofreu e ele se fez maldito. Ele não foi, mas se fez maldito para que pudéssemos ter vida. Em Gálatas 3,13, Paulo nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, por que o cristão sofre? Porque mesmo fazendo as coisas corretas, nós sofremos. Eu quero dar aqui algumas razões baseado na palavra de Deus. O cristão sofre, em primeiro lugar, para ser aperfeiçoado. Romanos 5, 2 a 4, Paulo nos diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Abraão,
O patriarca teve experiência naquilo que sofreu. Moisés teve experiência naquilo que sofreu. Davi, Pedro, Salomão e tantos outros personagens bíblicos tiveram experiências mediante aquilo que sofreram. O sofrimento, ele nos aperfeiçoa. Ele nos faz crescer. Como o ditado aqui no Nordeste popular, que diz que o sofrimento deixa o couro mais grosso. E é verdade. O sofrimento nos faz seres humanos mais, ou deve fazer pelo menos, mais equilibrados, menos desesperados, mais fortes, mais cheios de fé. Quando o apóstolo Paulo estava sofrendo, ele está se despedindo do seu filho na fé, Timóteo, ele diz algo interessante, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: porque ele, Paulo, já estou sendo oferecido como libação de sacrifício, ou aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o meu combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sofremos com o intuito de sermos aperfeiçoados, amadurecidos. Quantas pessoas, quantos pais poupam os seus filhos de sofrimento, e quando esses filhos se tornam adultos, eles não sabem lidar com as adversidades da vida, porque o pai nunca permitiu que ele sentisse o peso do sofrimento. Se ele não sentiu o peso, se ele não soube lidar em alguns momentos sozinho com o sofrimento, isso é um grande mal que um pai, que uma mãe, que um responsável faz. Se o filho leva uma queda, é preciso que você deixe que ele aprenda a levantar-se. Você não vai estar todo o tempo com o seu filho, guardando 24 horas. O seu papel não é só tão só de guardar, mas é ensiná-lo a lidar com as adversidades para que o caráter dele seja aperfeiçoado. Em segundo lugar, o cristão sofre para evidenciar seu amor a Cristo. Romanos capítulo 8, verso 36, Paulo diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, né? Tanta gente diz que ama a Deus, que ama ao Senhor. E será que essas mesmas pessoas que dizem que amam a Deus estão dispostos a pagar o preço por esse amor? Sim, irmãos. É bem verdade, amigos, que nós só vamos nos dar aquilo que nós acreditamos. Nós só pagaremos o preço por aquilo que nós amamos. Se você ama a Deus, o que você paga, eu não falo aqui de dinheiro, estou falando de recursos financeiros, estou falando de pagar de sacrifício, de se dar, de se envolver. Então, as igrejas estão lotadas de pessoas que estão cantando, mas não louvam a Deus. Cantar é uma coisa, louvar é outra, adorar é outra coisa diferente. Cantar, todo mundo canta, louvor tem a ver com elogio e adoração tem a ver com entrega. Então, me perdoe a crítica, e eu faço, porque faço parte desse segmento, as igrejas às vezes, e muitas delas, viraram mercados da fé. É um toma lá da cá, querem transformar a relação com Deus nessa relação pessoa física e jurídica. Eu falo de cliente e banco. Não. Nós estamos e estaremos sempre na máxima condição de servos. Eu gosto muito do texto quando diz que tantas pessoas importantes lá no Evangelho de Marcos, Deus escolheu João Batista, a voz de creme no deserto, que se vestia de pele de animais e comia mel silvestre com gafanhoto. Deus escolheu este homem para ser o mensageiro que aplanaria a vinda do Messias. E quantos de nós, irmãos, irmãs e amigos e amigas, isso é uma crítica a nós mesmos, né? Que queremos transformar a relação, se Deus, eu vou me sacrificar para receber. Isso é interesse, isso é barganha. O que Deus tinha a nos dar, já nos deu, que foi a salvação em Cristo Jesus,
Mas Ele é tão bom que ainda nos abençoa com vida, com trabalho, com emprego, com uma cura. Mas essa não deve ser a nossa motivação. Algumas pessoas tentam dizer que houve um confronto entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago em suas cartas. Não houve confronto. Porque Paulo diz que é a fé que salva. Não é por obras. Está lá em Efésios 2:8, né? E pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. E Tiago diz que a fé sem obras é morta. E eu não entendo aonde há esse paradoxo, não entendo aí. Porque a fé que salva e as obras são resultados da fé. Não são as obras que me levam a ter fé, porque isso é interesse. Mas as obras são uma consequência da fé. Eu creio em Deus, eu faço bem, devo fazer bem ao meu próximo, porque Ele já fez por mim. E nunca como penitência ou como descarrego de consciência. Não. Então, eu não posso entrar nesse caminho de fazer as coisas por interesse, de maneira alguma. Então, o cristão sofre para evidenciar o seu amor a Cristo. Nesse momento de contaminação pelo Covid-19, muitos estão sentindo falta do ajuntamento no templo. Ok, isso é importante, isso é bíblico, mas nós não podemos, irmãos, deixar de crer em Deus em meio a essa impossibilidade de irmos ao templo. São nessas horas que nós vamos nos conhecer se amamos a Cristo ou não amamos. O cristão sofre para evidenciar ou não o seu amor a Cristo. Em Mateus 10:39, Jesus disse: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Ele está falando de interesses. Ele está falando de quando nós colocamos os nossos interesses terrenos e materiais acima dele. Tá bom? Então, o cristão sofre para evidenciar o seu amor. Em terceiro lugar, o cristão sofre, sabe por quê? Para aprender a ter comunhão. O período em que, na história da igreja, até os dias de hoje, o período em que a igreja mais cresceu e teve mais unida foi na perseguição romana, na perseguição papal. Quando estamos sozinhos, só existe uma coisa a fazer. O que você faz quando está sozinho? O que você faz quando a solidão bate a sua porta? O que você faz quando alguém te abandona? A Bíblia nos diz algumas coisas, e eu vou citar aqui o Salmo 121, versículo 1, diz o salmista: quando estava sozinho, se sentindo renegado, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí surge uma pergunta: por que ter alegria no sofrimento? Sabe por quê? Porque eu posso ter alegria, sofrimento, porque sofrer por Cristo é a garantia de estar com Ele eternamente. 1 de Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Foi nessa certeza de sofrimento, que seria um passo de perder a sua vida para encontrar Cristo, que Estevão morreu apedrejado. E teve a mesma atitude de Cristo, né? Quando era apedrejado aos pés do jovem Saulo, diz o texto lá em Atos, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Pai. E nas tuas mãos entrego o meu espírito. Repetindo aí o que o seu mestre, o nosso mestre, fez na cruz, Cristo Jesus. O sofrimento suportado produz um grande resultado. Por que não falar do diamante? O diamante, uma das características que diferencia, ou que traz a certeza de que o diamante é verdadeiro, é pegando e o colocando na água. O que brilhar na água é o que é original. Então, o cristão
sofre ou porque ele precisa ter comunhão e o sofrimento dentro dessa comunhão traz a certeza de estar com Cristo eternamente. Que Deus possa, meu irmão e minha irmã, amigo, abençoar a sua vida poderosamente. Nós estamos aqui nesse canal, unicamente surgiu a intenção aqui do nosso irmão João Paulo, vocês não podem ver, mas aqui ele montou esse pequeno estúdio aqui, né, de maneira muito inteligente e com poucos recursos que nós temos, para tentar amenizar essa impossibilidade de nós irmos ao templo. E quem sabe nós vamos aí dar a este canal continuidade. Eu confesso que não tenho essa afinidade com mídia, sou um pouco mais discreto e tímido, por mais que pareça que não, mas eu sou tímido, mas por amor a Cristo e aos irmãos, nós estamos aqui. Não me interessa atingir seguidores, aqueles que curtem, não é essa a intenção do canal, e Deus é o nosso juiz, mas como eu falei, surge para tentar atingir pessoas que de repente que estão em casa e que possam ouvir uma palavra. Nós vamos na quarta-feira trazer uma mensagem também mais voltada para um estudo bíblico, tá certo? Então eu vou pedir a você aí, porque os irmãos pedem, né, para você se inscrever no canal, você curtir, você compartilhar e deixa aí os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, vamos imaginar que 10 ou mais pessoas, não sei, tem uma dúvida sobre um assunto, né? E nós vamos aqui estudar a palavra de Deus para tentar aí tirar as suas dúvidas, tá certo? Então eu não sei qual tem sido o seu sofrimento, mas Deus sabe todas as coisas. E eu queria orar por você nesse momento, tá bom? Para que Deus pudesse abençoar. Você está em casa, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Eterno e bom Deus, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, e nesse instante nós voltamos nossos pensamentos para ti pedir nesse instante que o Senhor possa falar com esta pessoa que está agora vendo, nos ouvindo, a esta pessoa que tem enfrentado um problema interno, no seu interior, ou de repente está ali triste, ou está aí triste porque o filho enfrenta problema com drogas, porque há alguma doença, alguma suspeita, há pessoas impacientes, com síndrome do pânico, depressivas, há pessoas que um dia frequentaram uma igreja, participaram de comunidade e hoje estão distantes porque de alguma forma foram decepcionadas. O meu pedido é para que o Senhor tenha com elas e comigo também misericórdia e abra os nossos olhos para enxergarmos a verdade, meu Deus. Tu possas, pela tua bênção, te suplico a cuidar dessas pessoas e que elas sintam, Senhor, e tenham convicção de que o Senhor não desampara, de que o Senhor não vira as costas. Que tu possas abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus possa realmente falar ao teu coração, e até o próximo encontro. Eu vou fazer aqui mais vídeos, tá certo? E fiquem na paz.